Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês, estamos falando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Por isso eu queria convidar você, agora que nós estamos iniciando esse programa, a compartilhar o link para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas com esse conteúdo que está sendo ministrado no programa Texto e Contexto. Então, pessoa e obra do Espírito Santo, dando continuidade a essa conversa, a essas reflexões a respeito desse tema, nós temos a alegria de receber no programa Texto e Contexto de hoje o pastor Alessio e o pastor Valdecir. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Amém. É um prazer, pastor Eleilton, estar aqui com você novamente, na companhia também do pastor Alessio, com todos nossos irmãos, para juntos aí aprendermos a palavra, dialogarmos no ensino da palavra de Deus. Uma grande alegria para a gente, pastor Eleilton, pastor Valdecir, companheiro de longas datas. Amém. Uma alegria muito grande, os irmãos. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos um bom momento aqui juntos, falando de um assunto tão gostoso, né? Que é o Espírito Santo, algo tão caro para todos nós cristãos, em particular para nós promessistas, né? Amém. Faz parte da nossa história, né? Uma história tão linda. Amém, amém. Bom, você que tem acompanhado o programa Texto e Contexto, nós já fizemos 2 programas a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. Num primeiro programa, nós conversamos sobre quem é o Espírito Santo. Falamos sobre a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo. Depois, no programa da última semana, sobre a atuação do Espírito Santo. Iniciamos aqui um estudo sobre o que o Espírito Santo faz. Então, ligado a essa questão do que o Espírito Santo faz, o programa de hoje vai tratar especificamente de uma obra importantíssima ligada ao ministério do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, de fato, é um tema, como disse o pastor Alessio, muito caro e especial para nós promessistas, né? Falar sobre o batismo do Espírito Santo, né? Nós conversávamos aqui antes de iniciar essa gravação que nós podemos pensar futuramente, de repente, numa série para o Texto e Contexto só sobre esse tema, dada a importância desse tema, né? Mas hoje nós vamos conversar, né, no programa de hoje a respeito desse tema e pelo menos introduzir e falar de algumas questões importantes e principais ligadas à doutrina do batismo no Espírito Santo. Eu queria começar com o pastor Alessio, pedindo para ele apresentar para todos aqueles que estão nos acompanhando agora e para a gente começar essa conversa. Pastor, o que é o batismo no Espírito Santo? Como é que nós podemos definir essa obra? Muito bem. Quando a gente pensa, por exemplo, em batismo no Espírito Santo, quando a gente fala da atuação dele, por ser uma atuação assim tão ampla, o Espírito Santo ele está ligado a tantas áreas da nossa vida, né? A influência dele, a direção dele, a atuação do Espírito Santo é tão constante, é tão poderosa, é tão ampla, que facilmente cristãos bem intencionados podem facilmente se confundir na sua aplicação. Então, acho que seria interessante a gente tentar ter um cenário em que a gente vá descartando algumas possibilidades para a gente poder focar exclusivamente no que seria o batismo. É bom que a gente entenda que o batismo em si não é a regeneração. Quando a gente fala, por exemplo, da atuação do Espírito Santo na nossa vida, todos nós que já fomos salvos por Jesus Cristo, ele está ali atuando sempre, constantemente. O Evangelho foi pregado. Num determinado momento, nós ouvimos a pregação do Evangelho, o nosso coração foi aquecido pelo Espírito Santo, por esse desejo que nasceu, que o Espírito Santo trouxe, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos convertemos dos nossos pecados, nos regeneramos, veio a regeneração.
A partir deste momento, nós fomos uma nova criatura, nós nascemos de novo. Uma nova criatura, nós somos livres da sentença do pecado. Nós nascemos no pecado, debaixo de uma sentença de morte, ouvimos o Evangelho, nos convertemos, fomos regenerados. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora nós temos uma sentença de vida, fomos regenerados. Nessa regeneração, nós somos justificados pela fé. Uma vez justificados, somos filhos de Deus. Antes nós éramos filhos da ira, estávamos destinados à morte e agora nós estamos destinados à vida eterna. Entramos no processo de santificação que vai levar a vida inteira, aguardando a glorificação, quando nós seremos finalmente livres da presença do pecado que está aqui no nosso DNA. Só seremos livres dessa presença do pecado quando Cristo voltar. Olha, o Espírito Santo está presente em todo esse processo. E ele está ali desde sempre, em todo esse processo, mas a questão de efetuar esse novo nascimento, essa regeneração, ela é extremamente importante, porque foi lá que nós saímos da morte para a vida. Saímos das trevas para a luz, conquanto seja um momento extremamente importante, relevante e glorioso, mas não é o batismo com o Espírito Santo. É algo glorioso, mas isso se chama regeneração. Ok. Uma vez regenerados, já citei aqui um pouquinho, nós entramos num outro processo, que é o processo da santificação, que também vai levar à atuação constante do Espírito Santo, a vida toda. Nós vamos passar por um processo de santificação a vida toda. O processo de santificação, ele é assim, ele tem um processo, tem um momento em que ele é posicional, porque nós somos santos, nós somos declarados santos diante de Deus. E existe ele é posicional, mas ele é processual. Eu sou declarado santo diante de Deus, mas há um processo de santificação diante de Deus. Isso leva a vida toda. Por exemplo, aqui em João 15, verso 3, me permita ler, o texto bíblico diz assim, vós já estáis limpos, disse Cristo, pela palavra que vos tenho falado. Nós já somos santos, pela palavra. Já somos declarados santos diante de Deus. E claro que isso é pela atuação do Espírito Santo em nós. E 1 Tessalonicenses, me permita aqui também, 5:23, já na fala do apóstolo Paulo, ele diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já fala de um processo, que nós sejamos conservados em santidade. Então nós somos declarados santos e somos conservados em santidade. Tanto nessa declaração de santidade, quanto neste processo de santidade, também, obviamente, é uma atuação do Espírito Santo em nós. É uma obra dele, mas também não é ainda o batismo no Espírito Santo. E, finalmente, ainda, e eu acho que quem sabe, um dos erros que a gente precisa ter muito cuidado, um terceiro erro que eu gostaria de deixar aqui, que é alguns que entendem que o batismo no Espírito Santo, e aí fica aqui um alerta pastoral para todos nós, que o batismo com o Espírito Santo, da forma com que nós entendemos, o falar em línguas, que nós vamos decorrer aqui mais detalhadamente no programa, alguns entendem também que é uma recompensa, né? Pelos anos de serviço, pelo mérito pessoal, particular, por aquilo que fez, então aqui a pessoa acaba merecendo isso. Também não é isso. O batismo no Espírito Santo não é mérito, é um dom de Deus, é uma dádiva, é uma misericórdia que Deus concede à igreja, aos seus filhos, por graça e misericórdia, para que a igreja possa ir sendo edificada ao longo do seu percurso aqui na terra. Bem, dito isto, se o batismo no Espírito Santo não é a regeneração, se o batismo no Espírito Santo não é a santificação, e se o batismo no Espírito Santo não é uma recompensa pelos méritos humanos, o que é o batismo no Espírito Santo? A própria palavra batismo é do verbo batizar, né? Literalmente é mergulhar,
Isso nós usamos, por exemplo, a pessoa foi batizada nas águas, né? A pessoa foi mergulhada, né? É um mergulho, né? Por isso, quem é batizado no Espírito Santo, ele passa por essa experiência espiritual, né? É uma experiência espiritual intensa, a sua vida ela é submersa no poder do Espírito Santo, a pessoa assim como a pessoa é imersa na água, essa pessoa também ela é cercada pelo Espírito Santo, ela é coberta no Espírito Santo, ela é cheia do poder do Espírito Santo. Como disse lá em Lucas 24:49, como disse Jesus, ficai na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Aqui a palavra revestidos significa literalmente entrar numa roupa, ser revestido de algo. E nesse caso, vestir-se, ser revestido do poder de Deus. Deste modo, assim como as pessoas são vestidas com roupas, os crentes que são batizados no Espírito Santo são vestidos do poder sobrenatural de Deus, são batizados no Espírito Santo. Legal. Bom. Muito interessante muito importante, né, o entendimento correto a respeito do que é o batismo no Espírito Santo, né, essa experiência sobrenatural, intensa, poderosa com o Espírito, né. Acho que uma coisa que vale frisar nessa fala inicial, né, do pastor Alessio, é essa ideia de que o batismo não é algo que é dado por conta de mérito pessoal, né? Não é uma recompensa por serviços prestados à igreja, de modo que faz com que aquela pessoa que recebeu seja mais importante ou mais especial do que, de repente, aquela que ainda não recebeu, né? Então, acho que isso é uma questão importante de ser colocada. Como se fosse mais espiritual até, né? É, isso aí, Isso. exatamente. Não é isso. Mas, pastor Valdeci, a Bíblia fala para a gente sobre o executor do batismo no Espírito, essa obra espiritual intensa que o pastor Alessio apresentou para a gente aqui. De acordo com a Escritura Sagrada, quem realiza isso, né? Quem é a pessoa que possibilita que o crente participe, né, ou vivencie essa obra chamada batismo no Espírito Santo? Muito bem, pastores. Foi muito legal a explanação do pastor Alessio, né? Deixou bem claro o que é o batismo no Espírito Santo, e quando a gente pensa nesta promessa, pensa em quem é o executor dessa promessa, a gente fica assim, de uma certa forma, mais regozijado, né? Porque mais à frente a gente vai comentar um pouco, a gente vai chegar numa definição que o batismo com o Espírito Santo é uma obra extremamente divina, né? E quando se fala do executor, é importante pensar na promessa dela, né? Ou seja, o que vem antes. E aí você tem os textos bíblicos que vai nos mostrar a promessa do Pai se cumprindo, né? Claro que a gente vai aprender que o executor é Cristo, e é Ele que batiza com o Espírito Santo, a gente vai aprender sobre isso. Ou seja, vamos comentar sobre isso mais um pouco. Mas é importante lembrar que na ação do batismo do Espírito Santo, à semelhança do batismo nas águas, nós temos quem executa e temos quem recebe. Então, João levava as pessoas a ser batizado nas águas. Então, ele era o executor, mas tinha ali a pessoa para ser batizada. No batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Nós temos a pessoa de Cristo, que é o executor, e nós temos a pessoa que, pela fé, por crer, por buscar e receber, é basada com o Espírito Santo. Mas é interessante pensar um pouco nesta promessa, antes especificamente de mergulhar no tema do executor. Porque a palavra de Deus, ela é bem categórica quanto a isso, e nós temos, no caso de alguns profetas, e eu cito aqui Isaías, que por 2 vezes ele menciona, né? Quando você lê Isaías 32 e versículo 15, ele fala de uma promessa que é derramada do alto. Ou seja, esse alto dele, claro que referindo-se à divindade, a Deus. E no versículo 3 do capítulo 44, ele vai mais além, ou seja, de uma forma mais específica. Ele fala, derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes.
Nessa mesma linha, Ezequiel, no capítulo 39, versículo 29, diz: derramaria o meu espírito sobre a nação de Israel. E aí ele termina, palavra do soberano Senhor. É interessante frisar, né? A NVI traz esse termo, soberano Senhor, né? Para falar a respeito da promessa do Espírito Santo. E Joel 2:28, que é um texto bem conhecido de todos nós promessistas, né? Mais que os outros, vamos dizer assim, ele diz lá: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Ou seja, o que nós temos aqui? Uma promessa do Pai. E uma promessa real e verdadeira. Não na questão de verdadeira pelo fato de existir uma mentira aqui. Não, verdadeira por ser divina, por ser daquele que não mente. Do próprio Deus, do próprio Cristo. E aí é importante pensar nessa questão, além de falar da origem dela, né, que a gente sabe que a origem da promessa é do Pai, né? Jesus, quando cita, é o texto de Atos 1:4, escrito lá por Lucas, ele vai dizer assim, olha, ele vai falar que a promessa do Pai é uma promessa que procede do Pai, uma promessa que vem do Pai, no versículo 4 do capítulo 1 de Atos. E o apóstolo Pedro, quando ele está pregando, apresentando Jesus no capítulo 2, ele diz o seguinte, que Cristo é exaltado à destra de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. Então ele, mais uma vez, enfatiza que a promessa vem do Pai. E essa extensão, como diz Joel, ela alcança toda a carne, né, como diz o texto. No Antigo Testamento, a gente frisa que algumas pessoas tinham o privilégio de receber o dom do Espírito Santo. A gente pode citar aí profetas, os sacerdotes, os reis, e até alguns profissionais, como alguns artesãos, recebiam o dom do Espírito Santo. Agora Joel vem falando que esse dom é para todos, é uma promessa para todos. E aí ele diz que é uma promessa que alcança a todos e nos leva a refletir de uma forma inovadora, porque ultrapassa aquelas pessoas específicas, né? Sai dessa linha. Então, Deus derramaria o seu Espírito sobre todos. E Pedro vai dizer no sermão lá, citando Joel, ele diz o seguinte, olha, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, ou seja, a Israel, né? Aos filhos dos israelitas, a todos que estão longe, que estão aqui nessas regiões, mas também aqueles que o Senhor ainda vai chamar. São pessoas que o Senhor ainda vai alcançar. Esse dom, essa promessa, não fica só dentro da casa de Israel. Ou seja, a promessa ela não é específica a um grupo. A promessa não é específica a Israel, mas a todas as pessoas, disponível a todas. E aí nós vimos essa promessa sendo cumprida, porque vem alguém para executar essa promessa. Ela não é uma coisa que foi dita, foi vaticinada lá atrás e ficou. Não. No momento, ou seja, na plenitude do tempo, vem então o executor, que é Cristo. João Batista, ele faz essa referência, e interessante que os 4 evangelhos falam sobre essa citação de João Batista. Eu destaco 2 aqui, né, que é Mateus 3:11, quando João Batista fala assim, ó, eu os batizo com água para arrependimento, que era a missão dele. Mas aí ele diz, olha, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele deixa bem claro, essa função não é minha, mas vai vir um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E essa afirmação, os 4 evangelhos falam sobre isso. Mas um outro texto que eu destaco dos 4 evangelhos é o de João. João 1:33 diz o seguinte, né? Ele fala assim, eu não teria reconhecido, isso João falando, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aí ele abre aspas dizendo o seguinte, aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É interessante a gente pensar aqui, há pouco eu conversava com o pastor Alessio sobre isso, nós temos de forma bem clara a presença da Trindade aqui na declaração de João. João está dizendo o seguinte, ó, aquele que me enviou, né? Um comentarista do Evangelho de João, o Bruce, ele vai dar a ideia também que esse que João faz referência, aquele que ele faz a referência, é o próprio Pai. Fala, ó, o Pai me enviou para a missão.
E ele disse para mim, ó, aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo e permanecer sobre ele, é esse que vai batizar com o Espírito Santo, né? Então nós temos aí o executor, Jesus Cristo. E aí o próprio Cristo, ele confirma essa promessa, né? Ele lá no capítulo 24 e 49, como o pastor já disse, ele fala, fiquem em Jerusalém, aqui eu vou enviar para vocês a promessa do meu Pai, eu vou enviar. Cristo, ele é o próprio que envia. E em Atos, capítulo 1, 4 ao 8, vem o Senhor também dizendo, olha, não saiam de Jerusalém, espere a promessa do meu Pai. A promessa do meu Pai, agora quem está executando sou eu, né? No caso, Jesus. E ele fala, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí ele continua, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que nós temos aqui? O Senhor Jesus Cristo executando a promessa do Pai. Algo que era restrito a um grupo de pessoas e que agora alcança todas as pessoas, aqueles que estão longe, aqueles que o Senhor Jesus vai chamar, que Deus vai chamar, e o executor continua sendo o próprio Cristo. Na igreja primitiva foi assim, e hoje continua sendo assim. Então, Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. Legal. Eu acho que aquela fala inicial, né, quando se a gente pudesse, né, comparar a ideia do batismo com o batismo nas águas, né, sempre alguém que executa, alguém que vai receber o batismo. Sim. E o elemento onde o batismo acontece. No caso das águas, no nosso caso, né, um presbítero, um pastor, batiza a pessoa imergindo-a na água, né? No caso do batismo no Espírito, é o próprio Cristo que pega o cristão e imerge ele no próprio Espírito, né? E é legal essa conexão, né? No último programa, você deve se lembrar que nós falamos aqui da grande promessa da nova era do Espírito, né? Nós conversamos aqui no último programa sobre a vinda do Espírito, né? Esses vários textos do Antigo Testamento que falam sobre esse tempo em que o Espírito seria derramado com efusão, né? E é lógico, dentro dessa grande promessa do derramamento do Espírito, está o batismo no Espírito Santo também, né? Pastor Alessio, sendo o batismo no Espírito uma obra tão importante, né, como a gente percebe na Escritura Sagrada, compartilha com aqueles que estão nos acompanhando agora os textos bíblicos que falam sobre a evidência. Como é que a gente pode ter certeza que alguém recebeu essa bênção, que alguém foi batizado no Espírito Santo? Isso, me permita compartilhar, pastor Hilton, pastor Valdeci, pelo menos 4 textos, todos eles em Atos, que nos falam sobre a evidência. Nós acreditamos que a evidência é o falar línguas estranhas. A pessoa é batizada e quando ela é batizada no Espírito Santo, tem uma evidência. E essa evidência é o falar em línguas estranhas. Eu gostaria de compartilhar rapidamente pelo menos 4 casos, 4 textos. O primeiro deles está em Atos, no capítulo 2, os versículos de 1 ao 4. Me permitam ler os 4 versículos. Aqui em Atos 2, no dia de Pentecostes, estavam reunidas no cenáculo 120 pessoas. E segundo a Bíblia, a verdadeira prova delas terem sido batizadas no Espírito Santo foi a manifestação imediata e inédita do falar em línguas desconhecidas. O texto vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então me permitam ler os versículos citados. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Muito conhecido esse texto de todos nós. Era o dia de Pentecostes. Jesus havia ressuscitado,
Jesus permaneceu ainda 40 dias com os seus discípulos. Finalmente Jesus retornou para os céus. Debaixo de uma orientação de Jesus, eles voltaram para Jerusalém, onde eles deveriam esperar a promessa feita pelo Pai. A promessa foi feita pelo Pai através dos profetas. Primeiro lá, quem sabe em Provérbios, depois Joel, Isaías e tantos outros. Jesus disse, a promessa foi feita pelo Pai e o Filho vai cumprir. Fiquem em Jerusalém até que o Filho vai cumprir a promessa que o Pai fez. Fiquem lá. 50 dias desde a Páscoa, desde a comemoração do dia da Páscoa, daí vem a palavra Pentecostes, vem de Penta, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quem são esses todos, né? Em que lugar era este? Só para a gente ter um pouquinho assim, visualizar um pouquinho aqui este momento, porque eu acho que é muito interessante para a gente, né? Para a nossa história. Atos 1, os versículos 13 e 14 dizem assim: eles retornaram, obviamente, sob a orientação de Cristo, entraram na cidade e, entrando na cidade, subiram no cenáculo, onde estavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânime em oração e súplica às mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos. O texto diz que eles entraram no cenáculo. Cenáculo era uma sala de jantar, geralmente num primeiro andar. Geralmente a gente pensa que cenáculo fosse um lugar meio que místico, né? Porque aconteceu algo sobrenatural lá, né? Mas na realidade cenáculo era algo comum, toda casa tinha o seu cenáculo, era uma sala de jantar, geralmente num primeiro andar. É possível que essa casa aqui fosse a casa de alguém de uma certa posse, porque nem sempre uma sala de jantar, um cenáculo, comportava um número tão grande de pessoas. Aqui era 120 pessoas, geralmente as salas eram menores, essa aqui era a sala de alguém com uma certa posse. Estavam lá, no cenáculo. O texto diz aqui que estavam os apóstolos lá, Pedro, Tiago, André, João, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, enfim, todos eles estavam lá, eram os apóstolos. Todos estes, daqui a pouquinho, eles serão batizados no Espírito Santo, daqui a pouco eles irão falar em línguas estranhas. E é interessante que entre esses que vão falar em línguas, daqui a pouco, Maria, a mãe de Jesus, vai ser batizada no Espírito Santo também. Ela também será alvo da promessa que o Pai fez e que o Filho vai cumprir nela. Olha que coisa gloriosa. O texto fala também que os irmãos de Jesus. É possível que esses irmãos de Jesus o texto esteja se referindo possivelmente a Tiago, né? Que vai ser um dos pastores da igreja de Jerusalém e possivelmente a Judas. O fato é que pelo menos esses dois meio-irmãos de Jesus vão estar lá, eles serão alvos, eles vão estar falando em línguas daqui a pouco. Maria, a mãe de Jesus, possivelmente Maria Madalena também, mas Maria, a mãe de Jesus, vai estar ali, os apóstolos estarão ali. Vai ser uma cena espetacular, maravilhosa. Cerca de 120 pessoas, línguas como que de fogo, e esse caso aqui é inédito, porque depois essa experiência nós não temos registro que essas línguas de fogo aparecem, mas assim, é algo inédito ali, mas a língua falada, que ali vai seguir na história da igreja. Falaram em outras línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É um negócio extraordinário. Aí é bom que se entenda somente nesse texto que as línguas não são humanas, elas são celestiais. Aqui a Bíblia diz assim, que veio do céu um som. As pessoas pensam também que veio um vento, alguma coisa dessa natureza. A Bíblia fala que é um som, que não veio um vento, veio um som, um barulho sobrenatural. Essa descida veio como que um barulho que encheu aquela casa, veio algo de sobrenatural. A casa ficou revestida daquele poder do Espírito Santo, como som semelhante a trombetas, quem sabe, som de festas, né? Todos foram revestidos, uma alegria, línguas de fogo, todo mundo começou a falar em línguas ao mesmo tempo, enfim, algo extraordinário aqui. Algo extraordinário aqui. As línguas têm origem do céu, é celestial, não são humanas. Algo sobrenatural aconteceu ali.
Algo extraordinário está acontecendo neste cenáculo há 2000 anos atrás. Não são línguas que foram aprendidas em nenhuma escola, em nenhuma faculdade de Jerusalém. Elas foram concedidas pelo Espírito Santo naquele dia, conforme a vontade do Espírito Santo. E depois, criando um link com o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto, porque o que fala em línguas desconhecidas, o que fala em línguas estranhas, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, fala em espírito e fala em mistérios. Então, se não fala aos homens, não é uma língua de uma determinada nação. Então, não é uma língua no sentido horizontal. Não fala aos homens, senão a Deus. Se não fala aos homens, fala a Deus. Então, é uma língua no sentido vertical. Ninguém entende. Então, não pode ser uma língua comum das nações. Em espírito fala de mistérios. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o que estava acontecendo ali é algo de uma ênfase sobrenatural. Sobrenatural. Essa língua não pode ser entendida, ainda diz Paulo, através de interpretação humana. Só pode ser entendida através da oração. É o que ele diz em 1 Coríntios 14, 13. Por isso, o que fala línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Se essa língua estranha não fala aos homens, fala a Deus, fala em mistério, e só pode ser entendida através da oração, há de se convir que não é uma língua humana. O que está acontecendo no cenáculo, naquele dia, é algo realmente de origem sobrenatural. Muito bem. Deve-se lembrar, então, que são as línguas prometidas, Sim. São concessões do Espírito Santo, o Espírito Santo é a fonte. São manifestações sobrenaturais, de uma natureza espiritual, é uma experiência fantástica, gloriosa, que vem de Deus. Este é o primeiro caso. O segundo caso está em Atos 8. Devido ao nosso tempo, nós não vamos ler todo o texto de Atos 8, mas o contexto ali é assim. É a quarta perseguição que a igreja vai sofrer ali. Em cena, no contexto, está o apóstolo Paulo ali, ele começa a perseguição. Nesse contexto já está agora a morte de Estevão. A igreja começa a ser dispersa. Os apóstolos permanecem em Jerusalém, mas a igreja começa a ser dispersa. Nesse caso, Filipe vai para Samaria, ele começa a pregar em Samaria. Os samaritanos começam a se converter. Milagres extraordinários estão acontecendo em Samaria. Por causa dos milagres extraordinários que estão acontecendo em Samaria, muitos estão se convertendo. Inclusive, um certo mágico por nome de Simão se converte. Por causa desse grande avivamento espiritual na cidade de Samaria, 2 dos apóstolos estão sendo enviados para lá. Ao serem enviados para lá, Pedro é enviado para lá, começa a sua pregação. João está sendo enviado para lá, começa a sua pregação. Eles começam a orar pelas pessoas, e no momento em que eles impõem as mãos, algo de sobrenatural acontece ali. A Bíblia diz que eles recebem o Espírito Santo. Ok, daqui a pouco eu quero ler o texto, mas eu só estou dizendo assim, abrindo o cenário para que os irmãos possam se situar, porque eu sei que os irmãos conhecem o texto, mas só para se situar. À medida em que os apóstolos impõem as mãos, o texto diz que esse Simão, ex-mágico, que se converte, ele vê que na medida em que os apóstolos impõem as mãos, o Espírito Santo desce sobre essas pessoas, a ponto dele querer comprar esse poder. Ele oferece dinheiro para os apóstolos para dizer assim, dai-me também deste poder, para que aqueles que eu colocar as mãos possam receber o poder também. Bom, ele está vendo alguma coisa ali. Ele está vendo. Alguma coisa está acontecendo, né? Para ele querer oferecer dinheiro. Para ele oferecer dinheiro, alguma coisa está acontecendo. Chamou a atenção dele. Né? Chamou a atenção dele. Então, o texto não é explícito em falar, mas está dizendo que ele está vendo alguma coisa ali. Dito isso, relembrando com os irmãos esse cenário, veja lá o que diz Atos 8, 17 e 18. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então, como nós explicamos, o evangelho havia chegado em Samaria, onde foi pregado e aceito, até por Simão, um mágico.
O dom do Espírito Santo é concedido pela imposição das mãos de Pedro e João. E Simão, o mágico, lhe oferece para os dois dinheiro para que os apóstolos, para ter o poder de conceder esse dom também para os homens. Apesar do texto não fazer menção explícita às línguas estranhas, nenhum estudante sério da Sagrada Escritura questionará que algo visível aconteceu, algo tão incomum que impressionou até Simão, o ex-mágico. Não é errado presumir que ele ouviu esses irmãos, quando Pedro e João colocavam a mão, não é errado presumir que ele começou a ouvir esses irmãos falarem em línguas e quis comprar essa evidência também com dinheiro da mão dos apóstolos. Ok. Sigamos agora para o terceiro caso, que está lá em Atos 10. É aquela questão da visão do lençol, né? Pedro está em Jope, Cornélio está em Cesareia, esse aqui está orando a Deus, Pedro em Jope também está em oração, esse está fazendo suas esmolas, tem uma vida piedosa, enfim. O contexto, tem outro contexto lindo, maravilhoso, que o anjo aparece aqui e o anjo aparece lá. Até que Pedro, orientado por Deus, ele sai de Jope e vai até Cesareia, onde está Cornélio com a sua casa, reunido esperando Pedro. Pedro chega, depois com uma comitiva de judeus, vindo de Jope, entra na casa e vai pregar o evangelho, vai explicar a salvação que é em Jesus Cristo. Esse é o contexto. Quando ele prega o evangelho, depois de pregar o evangelho, a casa de Cornélio ouve o evangelho, aceita o evangelho e ali ele é batizado no Espírito Santo, e o texto fala que eles são batizados no Espírito Santo, que eles falam em línguas ali, há uma manifestação ali. Então eu gostaria de ler com os irmãos esse texto de Atos, só o finalzinho ali, só para a gente entender, né? Atos 10, os versículos 44 ao 46. Na casa de Cornélio, onde o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, é a primeira vez que o texto fala os gentios recebendo o dom do Espírito Santo e falando em línguas estranhas. O texto diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro desde Jope, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então nós temos essa primeira referência de que essa caravana que acompanha o Pedro desde Jope, os ouviram falar em línguas estranhas aqui, os ouviram falar línguas. Mais tarde, agora, isso está registrado em Atos 10. Um pouquinho mais tarde aqui, no capítulo 11, Pedro vai dizer o que aconteceu ali na casa de Cornélio. E quando Pedro, narrando no capítulo 11, o que aconteceu no capítulo 10, quando ele faz o relatório do que está acontecendo ali, do que havia acontecido na casa de Cornélio, ele diz assim, ó, é o apóstolo Pedro narrando o que aconteceu lá na casa de Cornélio. Ele diz assim, ó, Atos 11, os versículos 15 e 16. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor que disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Veja que o apóstolo Pedro está dizendo que quando aquela experiência aconteceu na casa de Cornélio, e que ele viu aquilo que aconteceu na casa de Cornélio, Pedro se lembrou que o Senhor disse, que João havia batizado com água, mas que ele batizaria com o Espírito Santo. Então o próprio apóstolo Pedro, ele está linkando o falar em línguas na casa de Cornélio como sendo o batismo no Espírito Santo que o Senhor havia dito que faria. Não tem texto, existem os textos claros, esse é um dos textos mais claros de que, de fato, o falar em línguas estranhas é o batismo no Espírito Santo prometido pelo Pai e cumprido pelo Filho. E, finalmente, o último caso que eu gostaria de citar é o de Atos 19, né? O apóstolo Paulo encontra um pequeno grupo de discípulos que havia sido batizado por João, me permita ler ainda,
Atos 19, os versículos de 1 ao 6, que diz assim: E sucedeu que, enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele há de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Todavia, a Bíblia diz que pela imposição aqui das mãos dos apóstolos, este grupo recebeu o Espírito Santo e começou a falar em línguas. O versículo 6 aqui de Atos 19 é muito claro. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. De acordo com os estudiosos, este acontecimento aqui se encontra registrado mais ou menos 20 anos depois da experiência de Pentecostes. 2 décadas depois, 20 anos depois. As línguas continuam acontecendo na experiência diária da igreja. Diária da igreja, pastor Eliot. Olha que experiência linda, que experiência fantástica, que acontecimento maravilhoso. Está ali, entender que foi um caso único, isolado, não é verdade. A gente vê que ali aconteceu, na casa de Cornélio aconteceu, 20 anos depois está ali, os irmãos de Éfeso, 20 anos depois, ali, a sequência. Por isso que Pedro diz: Isso aqui diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quanto estão longe. E a tantos quanto o Senhor chamar. Né? Todos quanto o Senhor chamar. Jesus ainda continuava batizando no Espírito Santo da mesma forma como fez lá em Pentecostes, como ainda faz hoje, como disse muito bem agora o pastor Valdeci. Bom, com base nesses exemplos, podemos afirmar que o falar em línguas estranhas é a evidência do batismo no Espírito Santo, que é uma evidência inédita, lá no dia de Pentecostes, que acompanhou a história da igreja primitiva, acompanhou a história da igreja no decorrer dos séculos, presente ainda hoje, e que acompanhará a igreja de Cristo até o dia que ele voltar. Legal. Muito bom, muito bom. Agora, pastor Valdeci, vamos tentar apertar o senhor. Ok, as línguas estranhas são a evidência do batismo no Espírito. Uma pergunta que o pessoal sempre faz é a seguinte, né? Por quê? Por que as línguas, né? Por que exatamente essa evidência, né? Sei que talvez a gente não tenha uma resposta assim clara na Escritura Sagrada, mas o que a gente poderia responder para alguém que faz esse questionamento, né? Tem uma razão assim? Dá para tentar conjecturar alguma resposta para explicar isso? É como se dissesse, poderia ser outro símbolo, outro dom para representar o batismo com o Espírito Santo, né, pastor Alessio? Poderia não ser o dom de línguas, de repente, né? Mas quando você lê ali o texto sagrado, você vai encontrar no Antigo Testamento os dons sendo manifestados de maneira sobrenatural na vida dos homens de Deus, reis, profetas, sacerdotes. Aí você tem ali os profissionais da área da construção e também aqueles líderes, juízes, Deus trabalhando de forma direta e manifestando os dons espirituais na vida dessas pessoas. E são os dons sobrenaturais, né? A gente nem entra nos dons, nos dons ministeriais, entramos aí nos dons sobrenaturais. E quando você classifica os dons sobrenaturais, nós temos a quantidade de 9 dons. E 2 deles não aparecem no Antigo Testamento, os outros aparecem. Eu até fiz um grifo aqui, a gente sabe que o tempo está curto e o assunto é gostoso de se falar, né? Mas olha, você vê Moisés e Arão sendo usados por Deus de frente com Faraó, os sinais ali, né?
Você também tem a cura de Miriam, quando Moisés pede para que Deus cure Miriam. Você tem Josué cheio de sabedoria, Salomão também, a ressurreição feita pelos profetas, tanto Elias quanto Eliseu, sobre o menino lá, os dois, um episódio semelhante. E você tem o Espírito de Deus usando o Davi aí como se fosse o profeta, né? Só que o dom de língua você não vê lá. Então, essa seria uma resposta. Deus escolhe de maneira soberana, escolhe então colocar como evidência o dom de línguas para mostrar ali que ele é o símbolo do batismo com o Espírito Santo. E uma outra situação que vai acontecer no Pentecoste, uma experiência nova, uma coisa que nunca tinha acontecido, como acabamos de falar, e que aconteceu ali para mostrar, de repente, o início de uma nova era, o início de uma nova história, né? Você desce o Espírito Santo sobre a igreja para como fosse, a partir daqui para frente, daqui para frente, a evidência que alguém é batizado com o Espírito Santo é o dom de língua, ou seja, sai de um grupo de pessoas, alcança todas as pessoas, a tantos quanto o Senhor chamar, e a evidência fica clara quando essa pessoa, então, fala em línguas estranhas. É interessante lembrar que a variedade de línguas, ela aparece lá, dada por Deus, Deus capacitando esse crente, e ela é reconhecida de maneira sobrenatural porque ela não é aprendida por quem está falando. Então, chama-se variedade de línguas. E na questão da interpretação das línguas lá, entra aquilo que o pastor já mencionou muito bem ali, que quando a pessoa está falando língua estranha, para que ele entenda, ele vai orar. É bom lembrar que a pessoa que está sendo batizada com o Espírito Santo, que está falando em línguas estranhas, ela é edificada. Ela é edificada, independente da interpretação. Porém, a igreja, ela passa a ser edificada quando há interpretação. Né? Porque quem fala em línguas, ela está ali em conexão com Deus, está sendo edificada a sua vida. Mas quando ora e vem a interpretação, todos que estão na casa são edificados. Né? E isso nós não encontramos lá no Antigo Testamento. Então, Deus escolhe o dom de língua e de maneira soberana. Qual a explicação? Não temos, claro. Mas ele é soberano, então ele fala, para mostrar que o Espírito Santo está entre vocês e que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o executor aí, Cristo, está batizando, vocês vão falar em línguas que não se aprende em outro lugar. Legal. Então, em resumo, para inaugurar esse novo tempo no Espírito, né, para cumprir essas promessas de derramamento do Espírito do Antigo Testamento, Deus escolheu um dom inédito. Um dom inédito. Para marcar, começou esse período que os profetas falaram. Sim. Ok. Pastor Alessio, a Bíblia fala para a gente alguma coisa sobre a razão pela qual Deus batiza no Espírito? Né? Porque nós já falamos o que é, já falamos quem executa. Sim. A evidência, a razão da evidência. A razão da evidência. Mas por quê? Por que pessoas são batizadas no Espírito Santo? É importante, pastor Eleilton, aqui. Vamos lá. Segura a palavra. Valdeci, da gente pensar nesse propósito, né? Principalmente quando a gente pensa nesse viés de Deus estar inaugurando um novo tempo mesmo, né? Lembrando que Deus está inaugurando um novo tempo da sua igreja. É a sua igreja. É algo extraordinário. É uma instituição divina surgindo ali. Onde o antigo Israel falhou, Deus está levantando um novo Israel. Não é algo a ser desconsiderado, é algo extremamente importante, extremamente relevante. Por que o Israel natural, carnal, falhou na sua missão? Agora Deus está levantando um novo Israel, com uma nova missão. Esse Israel antigo, ele foi acanhado, ele se perdeu, ele se voltou para si mesmo e se perdeu. Aquilo que deveria ser a luz para as nações, a luz para os povos, ele se perdeu nos seus viés, nos seus labirintos, e se perdeu. Não cumpriu a sua missão. Aí Deus agora começa a inaugurar essa nova missão. Esse novo tempo, um novo dom, um dom inédito. Deus tem algo novo para a humanidade, é algo novo mesmo. É um Deus radical.
porque assim, é algo novo na sua essência, é um dom novo na sua essência, é o cumprimento de uma promessa gloriosa, secular, milenar, está começando ali. Deus tem algo novo, agora não é apenas com uma nação, mas é com o mundo inteiro. Através de um cordeiro imaculado tem algo acontecendo de espetacular no universo. É algo maravilhoso, pastor Rodrigo, que está acontecendo ali, meu irmão, não é? Aí Deus agora tem uma nova missão mesmo. Então tem um propósito, sim. Tem um propósito. Aquilo que aconteceu ali, dias atrás, lá no Calvário, tem que inflamar o mundo. A igreja que está surgindo ali tem que inflamar o mundo. A igreja tem que estar apaixonada pela mensagem do Evangelho. Ela tem que estar tão apaixonada por aquilo que, se precisar, ela tem que morrer por aquilo. E muitos vão morrer mesmo. Sim. E vão morrer. Ela tem que estar apaixonada por Jesus, ela tem que estar apaixonada pela mensagem. Isso tem que queimar no coração. E o Espírito Santo vai fazer isso. Por isso que eu acho lindo, Atos 1:8, é espetacular, é simplesmente espetacular, né? E define muito esse propósito, né, do que está acontecendo ali. Ó. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Olha que coisa maravilhosa, olha que propósito mais glorioso, né? Então aqui pelo menos 2 lições são explícitas aqui, né? A questão de uma capacitação e a questão da proclamação. Vocês vão receber poder para. Vocês, antes, como diz Stott, né, antes de Deus enviar a igreja ao mundo, Deus envia do seu poder para a igreja. Ele envia o seu poder para a igreja e a igreja, debaixo desse poder, agora ela é enviada para o mundo. Como ele envia Cristo para o mundo, agora a igreja é enviada para o mundo. Então, a igreja recebe esse poder e é maravilhoso. É glorioso. Esse poder enche, esse poder anima, esse poder, é uma igreja audaciosa agora. Antes ela estava trancada. Tímida, exatamente. Trancada literalmente com medo dos judeus. Isso. Agora, meu irmão, agora ninguém cala mais, agora ela vai para todos os lados, ela vai para reis e poderosos. Agora ela está inflamada. Agora é os leões e as arenas. Não tem mais. Agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele negócio está pulsando. Mas ela tem uma missão, ela tem um propósito. Ela sabe que aquela semente que foi plantada no Calvário, ela tem que ser semeada nos corações de toda a humanidade. E essa chama não pode apagar. Ela não foi apagada lá. Ela não sucumbiu debaixo da Inquisição judaica, ela não sucumbiu debaixo da Inquisição romana, ela não sucumbiu debaixo das inquisições que vieram, ela não pode sucumbir hoje. Então, eu acho que esse é o grande desafio da igreja hoje. Legal. Legal. Então, o batismo no Espírito é uma capacitação para testemunhar, uma capacitação para a missão, para a igreja cumprir essa missão de levar a mensagem do Calvário para todos os lugares. Ok. Nós estamos caminhando para o final do programa Texto e Contexto. Na próxima semana, nós vamos falar sobre os dons espirituais, né? Vamos começar, na verdade, a conversar sobre os dons espirituais. E aí, uma pergunta que está ligada tanto à questão dos dons quanto à questão do batismo, e que eu queria fechar, né? Entrar nesse último tema, nesse programa sobre o batismo no Espírito Santo, é a ligação que existe entre essas duas coisas, né? Muita gente já falou, né, que o batismo no Espírito, essa obra de que nós estamos tratando hoje aqui, ela seria a porta de entrada para os dons. Isto é, nenhuma pessoa ela receberia um dom sem que primeiro fosse batizada no Espírito Santo. Pastor Valdeci, essa afirmação, ela precisa de reforma, de revisão, ou essa afirmação está correta? Eu estou gostando das perguntas dele, né? Assim, tá bem desafiadora, né? Quer dizer, o pastor Alessio vai lá, faz todo o documentário, ele vem e solta um desafio para nós aqui. Pastor Alessio, ajuda nós aí. Veja só, a fé que a gente professa, nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo não é porta de entrada
para os dons espirituais. Acabamos de falar aqui que os profetas, os reis, eles receberam dons e não foram batizados com o Espírito Santo com a evidência de línguas estranhas. Não foram. Então, a gente entende que os dons, ele é dado para a pessoa no momento da conversão, no momento da habitação do Espírito Santo. Então, ele recebe os dons para o trabalho na igreja, para servir a Deus na igreja, né? O capítulo 12 de Coríntios, do versículo 1 até o versículo 11, a gente tem essa relação onde mostra os dons sendo dados pelo Espírito Santo para servir na igreja de Cristo, né? Nós temos a relação de 9 dons ali, né? E aí é interessante pensar que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É bom pensar nisso lá no versículo 7, vai deixar bem claro. Ele vai também dizer que são realizadas pelo mesmo Espírito, ou seja, e as distribui individualmente a cada um como ele quer. É para o que for útil e é segundo a vontade dele. Então, e aqui as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo, elas não ainda falaram em línguas estranhas como um sinal que foram batizadas com o Espírito Santo. E segundo esse texto, todo crente em Jesus tem pelo menos um dom espiritual, pelo menos um, para ser utilizado nos ministérios do corpo de Cristo. Ninguém está no corpo de Cristo sem utilidade. Ele vai ser útil em algum momento, né? O apóstolo Paulo explica esse fato usando a metáfora do corpo, né? Ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Aí você tem essa relação em Romanos 12 e também em 1 Coríntios 12. E cada cristão, sendo membro desse corpo, ele tem uma função específica no corpo. Como cada membro do nosso corpo tem uma função específica, nós no corpo de Cristo da mesma forma. E é definida pelo dom ou pelos dons que a pessoa recebeu. Se recebeu 1, 2 ou 5, não importa. Nesse sentido, todo cristão deve buscar saber qual é o seu dom para utilizar no corpo. Ele deve esmerar, procurar saber o que ele pode ser útil no corpo. Lembrando que os dons é dado à igreja, principalmente sobrenaturais. Os dons é dado à igreja. E Deus vai usar quem Ele quer e para o que for útil. Então, eu não posso bater no peito e dizer assim, eu quero de Deus esse dom para ser usado neste dom. Eu tenho que estar, como diz o profeta, eis-me aqui. E aí, como o dom é dado para a igreja, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo vai me usar naquilo que Ele achar que é útil para aquele momento. Eu lembro aqui da igreja de Corinto, que foi manifestado lá os 9 dons, mas a igreja de Corinto precisava de ser utilizada pela questão geográfica, pela questão demográfica, né? A questão também de geracional que existia lá. Aí Deus, então, Ele manifesta os dons, né, por meio do Espírito Santo, para edificar aquela igreja, porque havia uma necessidade explícita ali em Corinto. Havia um combate muito forte contra a doutrina da palavra. Então, é útil para a igreja que você está congregando, esse dom, então Deus vai usar. Eu não posso determinar, irmãos, vamos buscar hoje o dom de revelação, o dom da sabedoria. Não, a gente busca os dons, e Deus, na sua soberania, Ele então manifesta os dons na igreja. Então, não existe uma passagem bíblica que afirma que o recebimento desses dons depende do batismo com o Espírito Santo, porque esses são dons que Deus usa para edificar a igreja, independente da pessoa ser ou não batizada com o Espírito Santo. Amém. Então, não é porta de entrada. Não é porta de entrada. Legal. Tá vendo? O senhor saiu bem nas Tá perguntas. certo. Mas na nossa época sempre nós aprendemos assim, né? Eu acho que é uma pergunta bastante relevante, né, para os irmãos, Sim. porque a igreja ela cresceu com esse ensinamento, né, de que esse era uma porta para os demais, né? E é bom que com o tempo a gente vai reaprendendo, a gente vai reformando, a gente vai crescendo, né? Legal. Isso é muito importante. Eu comentava há pouco com o pastor Eleilton, pelo fato de eu ter alguns dias já na igreja, né, já passei de meio século, como diz, e a gente aprendeu assim. Você quer receber os dons? Busca o batismo com o Espírito Santo. E aí a gente vai entendendo, Deus vai nos dando sabedoria, a gente vai descobrindo que não há essa necessidade. Então você pode ser usado com os dons na igreja independente. Amém. Bom, é isso. Nós estamos chegando então ao final do programa Texto e Contexto de hoje. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Queria pedir para o pastor Alessio para que ele desse uma palavra final, né, para todos aqueles que nos acompanharam, diante de tudo que a gente falou aqui. Então, deixa aí um desafio final para os nossos, para aqueles que nos acompanham. E na sequência, o pastor Valdeci,
ora por nós, Amém. né, coloca a vida de todos nós diante de Deus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria, nessa fala final, lembrar com vocês Joel capítulo 2, que diz assim, que no final dos tempos, nos últimos dias derramarei do meu espírito. Nos últimos dias. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Tenha essa fala no seu coração. Diante dessa fala, pensem comigo. Quando os cerca de 120 irmãos, num cenáculo, na cidade de Jerusalém, no dia de Pentecostes, há quase 2000 anos atrás, foram cheios do Espírito Santo pela primeira vez e falaram línguas estranhas, Pedro disse que se tratava do cumprimento da antiga promessa de que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Se o dia de Pentecostes foi o primeiro dia em que os crentes receberam o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em línguas estranhas, então, aquele foi o primeiro dia dos últimos dias. Ali teve início os últimos dias tão falados nas profecias bíblicas. O batismo no Espírito Santo é uma característica necessária para a igreja como um todo e para cada cristão, para cada crente em particular, que viverá durante o período bíblico chamado os últimos dias. Deus fez planos na eternidade para que os seus servos vivessem os últimos dias com os recursos e benefícios advindos do batismo no Espírito Santo. Nos últimos dias da história da sua igreja, certamente Deus sabia o que estava fazendo. Precisamos de renovação espiritual. Precisamos do poder dos céus, irmãos e irmãs. Precisamos dos milagres de Deus em nossas vidas. Precisamos das visões celestiais, irmãos e irmãs. Precisamos de vigílias. Precisamos de intercessões. Precisamos de orações nos montes. Precisamos nos voltar aos jejuns. Precisamos do nosso povo no altar da oração. Precisamos dos nossos corações em chamas para Deus. Precisamos de vidas inflamadas, adventistas da promessa. Que promessa seja na minha vida e na tua mais do que um título denominacional. Seja uma chama queimando em nossos corações todos os dias, lembrando sempre do nosso compromisso de perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que o Senhor abençoe sua vida. Amém. Amém. Muito bem. E diante de tudo isso, o conselho que fica, me direcionando aqui aos irmãos, é que, além de crer, você precisa buscar. Além de crer, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, seguindo esse desafio que o pastor Alessio acabou de colocar. Busque a Igreja Adventista da Promessa. Ela é fundada por este dom. O Espírito Santo revestiu o pastor João Augusto da Silveira, ele começou a falar em línguas estranhas, foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas e disse, vou continuar pregando essa palavra. E nós estamos aí até hoje pregando essa palavra. Então é importante pensar que você creia e que busque esse batismo no Espírito Santo, esse dom. E vamos orar nessa fé, e que o Senhor continue batizando mais e mais pessoas. E quem sabe, você que ainda não é batizado, é o seu momento, é agora, pela sua fé, pela sua crença, pela sua busca, o Senhor vai te selar com o batismo no Espírito Santo. Então vamos clamar ao Senhor e agradecer a Deus por esse encontro. Grandioso Deus, Pai nosso que está nos céus, sou grato a Ti, Senhor, por esse momento todo especial, onde juntos aqui, Senhor, dialogamos sobre o Teu ensino, Senhor, sobre a Tua palavra, onde temos recebido a promessa do Pai, executada pelo Senhor Jesus Cristo em nossa vida, para que, cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, possamos, como igreja, Senhor, testificar dessa promessa em nossos dias. Senhor Jesus, nós Te louvamos pela fé que temos de, na autoridade do Espírito Santo, anunciar a Tua palavra. E pedimos, continue conosco, Senhor, e que essa promessa alcance outros corações, ao Teu servo e à Tua serva, que busca
que ora, que crê nessa promessa, Senhor, cele ele com o teu poder, que ele seja cheio do Espírito Santo, que ele fale línguas estranhas, que ele possa magnificar a Deus com essa experiência e assim fortalecidos, possa sair ao mundo, ensinar a tua palavra, pregar o teu ensino, levar esta missão, salvando vidas para o teu reino. Nós oramos na fé e no nome de Jesus Cristo, que essa palavra continuará em nossas vidas, essa promessa continuará sendo cumprida no meio da tua igreja, e muitos irmãos serão batizados no Espírito Santo, viverão essa experiência para a glória do Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, na fé que tu estás conosco agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Alessio. Obrigado, pastor Valdeci. Obrigado você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Próxima semana continuaremos falando sobre a pessoa e a obra do Espírito e vamos tratar especificamente do tema dons espirituais. Que Deus lhe abençoe e até lá.